Estamos ao vivo para todo o Brasil, não só para o Brasil, nós também estamos no exterior. Gente, vou aqui tomar meu café com vocês, igual quarta-feira passada, porque eu sou dessas. Quando eu gosto de fazer uma coisa, aí eu faço. Quantas pessoas chegam aí? Estação 506, bom dia, estação, tudo bem? Vou tomar um café. A gente vai aqui tomar um café, preparar um café e trocar umas palavras, trocar umas ideias, umas prosa. A gente sabe que a gente tem que chamar o povo, eu não vou chamar, porque as pessoas provavelmente estão trabalhando. As pessoas trabalham, né? Eu, por sorte, deu tão bom, trabalho pra mim mesma. Então eu faço meu horário. Dia de quarta-feira eu estabeleci que é meu dia de folga no meio da semana. Gente, a vida é muito curta. A vida é muito curta pra gente viver sacrificando, se sacrificando tanto. E aí, dia de quarta-feira é o dia que eu tiro pra passar um dia com a minha vozinha. E é uma bênção, uma bênção. Porque normalmente eu trabalho também no sábado. Então, o dia que eu tenho tranquilo para ficar com a vozinha é quarta-feira. Que eu abri esse dia para ela. Tá, quantas pessoas vão chegando? Eu acredito que a live vai ficar salva depois, é que as pessoas vão ver. Tô aqui passando uma manteiguinha num pão doce. Bom dia, bordados. Bordados GE. Seja bem-vindo, estamos aqui passando uma manteiguinha num pão. Vamos tomar café e ao mesmo tempo trocar umas ideias. Esses dias para trás, bem para trás, acho que há umas 2 semanas atrás, eu fiz uma live depois do meu treino perguntando, na verdade eu tinha perguntado antes, depois eu fiz uma live, se você tem facilidade em falar não. Muitas das vezes a gente fica falando sim, sim, sim pra tudo e aí a gente se estrupica, seria essa palavra. Isabela boba, como assim? Rose Santos, seja bem-vinda. Aí, o que sucede? Eu tinha perguntado se as pessoas tinham facilidade em dizer sim, em dizer não, e a gente fez uma live sobre isso. André, seja bem-vindo. Eu fiz uma live sobre essa questão, falando da minha dificuldade de falar não. Gente, esse pão de hoje... Ah, Isa! Ah, mas Isa, você me chama de boba, assim, eu tô achando que eu tô sendo... Achei que eu tava sendo, sei lá, bulinado aqui nas redes. Minha amiga, quanto tempo! Então, aí eu tô aqui comendo esse pão que tem açúcar, gente. Isso é um tiro no pé. Pão com açúcar, pensa? E um café. Então a gente conversou sobre isso. Em primeiro momento, se você tinha ou não facilidade em falar não. Eu particularmente disse que muitas das vezes na vida eu passei por uma pancada de coisa assim. Fui sobrecarregada por essa dificuldade de falar não. Mas eu aprendi que nessa live que ficou salva, depois eu vou pôr ela nos stories de novo se vocês não acharem, que por conta de não ter essa facilidade em falar não e ficar falando sim pra tudo, me veio de uma forma muito forte que esse meu sim, mas com vontade de falar não, era hipocrisia da minha parte. Padre João, o senhor tá em Trindade? Se o senhor estiver em Trindade e quiser almoçar na minha avó hoje, eu tô indo pra lá. Carboidratos. Aqui na internet a gente pode falar com a boca cheia. Carboidratos com açúcar ainda, amiga. Isso aqui é um pão doce. Pensa que maravilha. Uma delícia. Come seu pão aí, não passa vontade não. Eu até vi uma piadinha. Padre João tá aqui pra testificar que
Se pão não fosse saudável, Jesus não tinha multiplicado, não era pão, gente, era salada. Então, eu tô de boa. Jesus multiplicou, foi pão. O milagre foi da multiplicação dos pães, não foi de salada. Então, agora eu como pão sem sofrência. Tá. Sobre essa questão de falar ou não, então ficou lá na live. Porque muitas das vezes a gente tem essa postura de falar uma coisa que na verdade a gente queria falar outra, e isso é ser hipócrita. Você tá sendo falso, viu? Você tá sendo falciane. E aí eu fiz uma live sobre isso. Depois eu fiquei pensando assim, bom, agora o povo vai começar a falar os trem na cara. Pá, não faço, não quero, não posso. Não. Aí eu fiquei analisando aquilo. Pensei, vixe, mas qual que é a postura agora, Juliana? Qual que é a postura agora em relação... Ah, gente, eu gosto de comer um pãozinho enquanto uma pessoa entra. Então, eu vou comer aqui um pedacinho de pão. Vixe, vou ter que fazer 2 mordidas agora. Uma pela Juliana, outra pela Zatara, que acabou de chegar. Porque senão eu não como. Eu tenho que ir comendo e falando com vocês. Aí eu fiquei pensando assim, agora o povo vai querer falar só não. E onde está o amor? E onde está o amor nessa história? Onde está o servir? Onde está o coração parecido com o coração de Jesus, né? Fiquei pensando nessas coisas. Aí, o que acontece? Eu pensando sobre isso, veio a revelação, né? Veio a palavra. Gente, por isso que às vezes as pessoas falam, eu não escuto o que Deus tem pra mim. Se você não estiver sensível e vibrando aquilo que você quer ouvir, a coisa não vai aparecer, não. O pensamento naquilo que você precisa, estar sensível para a resposta que vai vir. E a resposta veio. E a resposta veio, que foi a live que a gente fez quarta-feira passada. Esse aqui, gente, por enquanto é só uma retrospectiva. Que eu não posso enrolar, porque em tese eu ainda tenho que ir pra casa da minha avó ajudar ela a fazer almoço. Shake, fit, patinga. Seja bem-vindo. Aí, nós falamos lá em Romanos 12, que eu, inclusive, criei mais 10 versículos. Nesse sábado, eu criei mais 10 versículos para o Romano 12. Isso foi um erro, tá, gente? Na live. Que eu falei que nós estávamos falando Romanos 12, 3 a 31. E, na verdade, o versículo só vai até o 21. Então, desconsiderem, tá? A minha anotação aqui ficou errada. Tirem isso da sua vida. Não existe Romanos 12, 3 a 31. É a 21. Beleza. Aí nós falamos sobre de quem é a sua vida. Olha, está tudo lá na live. Depois eu botei nos stories pra vocês acharem com mais facilidade também, se tiver interesse, né? De quem é a sua vida, como viver com Deus, o que mais? Sabendo que ninguém pode viver e servir a Deus sem o próximo. Porque, beleza, agora eu vou aprender a falar sim, agora eu vou aprender a falar não. E como é que fica a situação com o meu próximo? Como é que fica a situação com o servir? Esse foi um mandamento de Jesus, né? Do amor ao próximo e a ideia do servir. Só que, mais adiante, a gente vê que o amor só é real na sinceridade. Então, não vem com essa de querer mostrar uma aparência de bonzinho, que eu ajudo as pessoas, que eu faço isso, que eu faço aquilo, se não é sincero, se não é voluntário, se não é porque você realmente quer, mas é porque você foi compelido a fazer algo nesse sentido. Isso tá tudo na live anterior. E aí lá também nós falamos que sabendo que o zelo do amor está na ação. O amor que você precisa ter para com o próximo, ele não é um amor que eu falo, como eu amo os animais, por exemplo, e não faço nada pelos animais. Não é como, eu amo as crianças, mas não faço nada pelas crianças. O amor, ele só faz sentido no zelo que se tem com a ação. Não é nem qualquer ação. É uma ação zelosa. É uma ação zelosa. E essa ação zelosa, ela é uma ação voluntária. Se ela não for voluntária, o amor não concretizou. É algo que vem de forma genuína, é aquela alegria de fazer algo porque você verdadeiramente quer. Por isso é que não faz sentido você dizer sim para alguma coisa e fazer com má vontade. Isso não é amor, isso não é zelo, isso não é voluntário. Tá, Rodrigo, comeu um pedaço de pão aqui por você, seja bem-vindo.
Só um momentinho. Isso tudo ficou na live anterior. Tá aí salvo. Tá aí salvo. E aí, eu ia terminar, mas não deu pra terminar. Porque meu esposo chegou e eu tive que vazar. Agora, Rejane, seja bem-vinda. Um cafezinho aqui em sua homenagem. Agora nós vamos falar sobre o seguinte. Sabendo que a vida em Deus tem que ter atitudes para com a existência. Então eu tenho que aprender a falar sim. Eu tenho que aprender a falar não. Sendo sincero, sendo voluntário, sendo respeitoso, sendo zeloso, sendo amável. Seja sincero, pelo amor de Deus. Aprenda a ser sincero. Porque uma vida com Deus, ela só faz sentido se você tiver uma ação sincera na sua vida também. Um agir sincero. De nada adianta você falar que você é uma ótima pessoa, que você é uma pessoa de Deus e não sei o quê, mas as suas ações provam o contrário. Ah, gente, esse negócio é sério. A gente tem que estar sempre em metanoia, em transformação. O evangelho, o acreditar em Cristo, ele tem que te transformar. E é uma transformação todos os dias. E aí no dia que eu falei dessa arte quarta-feira passada, eu disse assim, meu Deus, como eu tenho que mudar, como eu tenho que ser diferente, como eu ainda preciso, como eu me senti falsa, como eu me senti mesquinha. Por quantas vezes que eu disse uma coisa, mas na verdade queria ter falado outra. Como preciso de ter mais amor pelo meu próximo. Como eu preciso ter mais zelo pelos meus pensamentos, zelo pelo meu coração. Só que eu fiquei me martirizando. E aí o detalhe é que Deus não te julga. E aí o detalhe é que ele quer que você mude, mas ele não quer que você fique com esse julgamento, que era o que eu estava fazendo. Quem julga não é Deus. Quem fica te gerando essa culpa, porque foi isso que eu comecei a interiorizar, não é Deus. Quem fica te fazendo gerar essa culpa é o mal. Daí eu peguei e conversando com uma outra pessoa, essa pessoa disse assim pra mim, se você não tivesse feito errado, não tivesse tido esse tipo de postura que você julga hoje que foram posturas erradas, você não saberia o que seria uma postura certa. Então, hoje, eu tomei consciência de que o que eu estava fazendo era errado. Mas através disso agora, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer a coisa mudar. Eu posso me transformar. E eu não preciso de ficar me culpando. Eu só preciso melhorar a cada dia. Eu só preciso ter um olhar voltado pra frente, que vai ser diferente, que vai dar tudo certo e bora lá. Entendeu? E aí o ponto que a gente vai ver hoje é que tá lá em Romanos 12, do versículo 12 ao 21. Que fala, sabendo que a vida em Deus, ela tem que ter atitudes para com a existência. A vida em Deus, ela não é uma vida em que eu penso na Lorena, em que eu estou no topo do mundo, em que tudo é voltado para eu, o eucentrismo. Eu não posso servir a Deus de portas fechadas. Eu não posso também pensar que, porque eu tô aqui em casa, eu vou orar, ou eu vou fazer essas lives, ou eu vou falar de Deus e pronto, isso já é o suficiente. Não. A ideia não é se fechar em você, a ideia não é esse só interceder, a ideia é regozijar na esperança, é compartilhar as necessidades do próximo, entender o que o próximo está passando, poder ajudar, poder fazer o bem, incluir o próximo na sua existência, exercer a espiritualidade do evangelho, que era o tempo todo para fora. E esse é o amor a Deus. Então não vem com essa história de que a Lorena disse agora que eu tenho que aprender a falar sim, que eu tenho que aprender a falar não, e agora eu não ajudo mais ninguém. O amor genuíno daquilo que a gente aprende no evangelho é essa existência voltada para fora, voltada para o próximo, mas de forma amorosa, de forma sincera, voluntária, zelosa. E isso
isso só é possível se não cremos que os fins justificam os meios, que tá lá no versículo 21. Diante de Deus não dá para ser orgulhoso, não dá para se sentir autossuficiente, porque tudo vem de Deus e vai desembocar não é em você, é no outro. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu por nós. É por nós, é pelo outro. Tem gente que você vai ter mais afinidade, mas nós somos chamados a amar a todos. E aí como é que você faz? Por isso que a gente precisa de pedir mesmo para Deus. Deus, me dê mais sabedoria, eu quero ser uma pessoa mais amorosa, eu quero ter um coração mais próximo do teu. Eu não devo me sentir suficiente, eu não devo me sentir como se eu não precisasse do meu próximo. Eu vou, faço e aconteço, eu preciso do meu próximo, o meu próximo precisa de mim. Nós fazemos parte de um corpo, e um corpo só funciona se estiver com todos os seus membros interligados. E se eu tiver que fazer para o meu próximo, é dando o melhor para o meu próximo. E esse dando o melhor tem que ser de forma simples, tem que ser de forma humilde. Mas meu próximo fez o mal para mim. Não tome o mal pelo mal. A gente até falou, o mal vai indo, ele cansa. Vença o mal com o bem, né? Gleide, seja bem-vinda. Comendo um pão aqui. Daí, comendo meu pão, a gente tem que não tomar o mal por mal, ter paz com todos, não procurar brigas, vingança, entender que vingança nunca veio de Deus, que a vingança vem do pai, que é o diabo. Eu agora tô com essa mania de querer fazer live dia de quarta-feira. O único que trará juízo para nossas vidas é Deus, mas o que traz culpa para nossa vida é o diabo. Então não fique se culpando se você tem muito que melhorar ainda, se você tem muito que transformar. Porque Deus é tão maravilhoso que a gente pode sim transformar todos os dias, transformar todas as manhãs, a sua misericórdia, né, que é infinita. A gente não tem que dar o troco para ninguém. João Aurélio, seja bem-vindo. Não vingar, né? Entrega para Deus. Entrega para Deus quando uma situação é complicada, assim, por exemplo, você passou por um mal-estar com uma pessoa e aí você acha que tem que dar o troco. Não, entrega para Deus. Entrega para os céus, entrega que a ira de Deus é que vai sair na frente. Deixa Deus ser Deus. Não é que Deus também vai exterminar uma pessoa porque ela fez algo de errado, não. Mas deixa que Deus abra os olhos dessa pessoa, ilumine essa pessoa. Se o seu inimigo tem fome, a Bíblia fala, se seu inimigo tem fome, dá a ele de comer. Ao invés de se alegrar porque você tem pão e o seu inimigo não tem, não, você pega e manda pão para ele, você manda vinho para ele. João Aurélio, ore por mim, buscando ser mais produtivo. Então, João Aurélio, isso é uma coisa que eu posso dizer assim, ó, não é necessário que a gente ore por você. É algo que parte de você mesmo. Na Bíblia fala assim, ó, sobre essa questão da produtividade, né? Fala pra gente olhar o que o preguiçoso aprende com a formiguinha, não é? Ali que sempre tá na produção, que sempre tá trabalhando. Então, tenha esse papel, fique recordando disso. Você vê formiga parada? Você vê formiga... A gente vê formiga sem movimento. E quando a gente se predispõe a fazer algo, não é falando com Deus que de repente a gente vai passar a ser produtivo. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem que buscar essa produtividade. Mas a gente tem essa inclinação de querer alguma coisa. Deus, faça isso por mim. É a sua ação mesmo. Deus não vai te fazer mais produtivo. É a sua determinação. Se você quer, você vai ser.
Beleza. Aí, em relação a pessoas que você às vezes fica querendo se vingar, a pessoas que às vezes você gostaria de fazer o mal, essa não é a ideia do amor de Deus. Se a pessoa que você de repente quer se vingar tá passando por necessidades, a sua postura seria até mesmo de ajudar essa pessoa. Se essa pessoa não pode receber diretamente de você, que ela receba por outra pessoa e que você possa enviar, no caso, uma cesta básica, alguma coisa nesse sentido. E ela nem precisa saber que foi você. Porque a ideia é realmente ajudar, é realmente fazer o bem. Mesmo para quem, aos nossos olhos, não tenha direitos, né? Porque a gente pensa assim, mas fulano não tem direito, não. João Aurélio, faça. A gente aqui tá falando da ação genuína. Faça com amor. Faça com amor. Você se tornar cada vez mais produtivo, com zelo. E a oração, ela faz muito mais sentido para você do que para Deus. E a sua oração tem muito mais força do que a minha oração. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Quando você ajuda alguém, você não precisa cobrar direito autoral. Porque isso acaba humilhando. Porque, por exemplo, se uma pessoa que você gostaria de fazer o mal e agora você resolveu, né, que essa não é a postura, a gente não retribui o mal com o mal, a gente retribui o bem com o bem, o mal com o bem. Você entendeu que essa não é a postura? Agora você não precisa se vangloriar porque você fez o bem. E a gente tem essa tendência também. Não há necessidade de você cobrar direitos autorais, de falar, eu me humilhei, né? A pessoa fez o mal pra mim, agora eu fui ali e fiz o bem. Não há essa necessidade. Você tem que aprender a ser Deus na vida das pessoas, que faz o bem sobre o mal e não sai falando que fez. Quantas coisas boas Deus nos faz e que a gente nem fica sabendo que foi Ele que fez. Quantos livramentos. Ele não fica toda hora falando assim, Lorena, te livrei de um acidente agora. Ele não fica toda hora mostrando os seus direitos autorais. Assim, fazendo, você vai acumulando brasas na cabeça. Mas tem que ser no silêncio. Amor puro, sem soberba, coração agasalhador. Porque assim você não corre o perigo de sucumbir ao mal. Se a gente sucumbir ao mal, acaba que a gente faz com que o mal tire da gente a nossa essência. É necessário estar sempre, todos os dias, nessa transformação de ser bom, generoso e não perverso. Praticar bondade, misericórdia todos os dias, vencer o mal com o bem. Essa é a palavra de Romanos 12. Depois, se você tiver possibilidade de ler, eu diria que é uma palavra assim para ler e reler e meditar. Que é uma palavra muito viva e muito eficaz. Que nós precisamos muito dessa ideia. Então, resumindo aqui o cenário da mensagem que eu quis trazer para vocês se for dizer sim, se for dizer não, seja com sinceridade, seja com amor, seja com zelo, seja voluntário. Lorena, mas eu não consigo ser assim. Saiba que o contrário é ser falso. Saiba que o contrário é ser hipócrita. E não se sinta culpado por isso. Porque Deus nos dá essa possibilidade de transformar todos os dias, de viver uma metanoia todos os dias, de transformar pelo poder da sua palavra, de transformar pelo poder dos seus mandamentos, seus princípios, suas atitudes. Veja as atitudes de Jesus, que elas são capazes de nos transformar. Então transforme todos os dias para que o seu amor seja verdadeiro, seja genuíno, seja voluntário. Amar ao ponto de não desistir do bem. Não desistir do bem, porque o bem vence o mal se cansa. Amar
ao ponto de querer ser melhor todos os dias, de vibrar esse amor, de fazer o bem ao próximo, de não querer se vingar. Parece tudo muito utópico. Mas para Deus, o amor ensinado por Jesus, ele só faz sentido se for voltado para o próximo, se for voltado para a coletividade, se for voltado para o corpo. Esse amor não pode ser, ai, como eu me amo. E esse amor não pode ser centrado só em eu me amo. Tem que ser um amor que vai para fora. O evangelho, ele tem que ir para fora. E o evangelho ir para fora é em forma de amor, é em forma de ação. Ação concreta, ação eficaz, ação voluntária, genuína. Jeane, seja bem-vinda. Nádia, Valéria. Agora nós já estamos aqui terminando. Eu fiz com vocês uma recapitulação das 2 últimas lives. E depois eu concluí aqui só porque tinha ficado faltando mesmo essa conclusão. Eu sei que hoje foi assim bem por cima, mas era mais com a ideia de concluir mesmo e vocês terem essa... Fica com isso no coração, de que a gente tem que buscar sim, sermos cada vez melhor, sermos cada vez mais amorosos, sinceros, constantes no amor. E o amor só faz sentido se for para fora, em tudo aquilo que você faz, de forma voluntária, de forma zelosa, de forma sincera, de forma tão amorosa ao ponto de amar até mesmo seus inimigos. Amar aqueles que te fazem o mal. E é isso, ser trabalhado dia após dia dentro de você, porque fácil não é mesmo não. Mas transformar as suas atitudes em amor. Pedir para que Deus te dê sabedoria para sempre amar. Para te dar um coração diferente, para te fazer diferente. Kimimo, amigurumi, seja bem-vindo. E aí, esse amor tem a força de transformar. Esse amor é a ação esperada por Deus para as nossas vidas. Esse amor que está sempre em ação. E esse amor não faz sentido se ele não estiver em ação. Há essa necessidade da ação. Eita, que esse Instagram hoje enrolou a beça. Vocês estão entrando agora que eu já tô terminando. E aí eu não vou ficar enchendo linguiça aqui só porque vocês entraram agora, não. Vocês vão assistir, a live vai ficar salva. Eu vou postar aí nos stories às 3 para vocês pegarem a sequência do raciocínio. E depois... Se ainda não tiver ficado claro o suficiente. Olha, tarefa de casa. Vai assistir 3 lives se já não tinha assistido. E depois vai ainda ler Romanos 12. Tenho certeza que isso vai ser transformador para sua vida. Depois você pode até me mandar um recadinho aí se não foi. E eu sei que você não vai perder seu tempo. Assim como eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu estou fazendo o amor em ação, de forma voluntária, de forma alegre, talvez não muito zelosa, porque hoje eu não preparei com antecedência, mas é genuíno, é voluntário e é alegre, e isso é amar. Amar quem eu nem conheço, amar quem eu vi aqui às vezes, amar quem eu só conheço pelo avesso, porque conhecer pelas redes sociais hoje é bem dizer conhecer pelo avesso, né? Você conhece até demais. Tô brincando, gente. Ah, tô viajando já. Então tá bom, vou deixar aí nos stories salvos a sequência das lives. A de hoje também vai ficar salva. Assistam e deixa eu terminar de comer meu pão. Ó. Que hoje foi tão rapidinho que eu não comi. Tá bom? Tchau, obrigado. Fui.